Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco a respeito de discussões sobre as pessoas que ficam falando coisas que não entendem. Às vezes nós damos nossas opiniões a respeito de certos assuntos, sobre política, religião, futebol e qualquer um outro que exija uma linguagem técnica, um mínimo de conhecimento para falar sobre tal assunto. Mas o que acontece nos dias de hoje é que as pessoas se acham no direito de reproduzir palavras, frases ou até mesmo um assunto inteiro de outras pessoas, sendo que isso não é assim exatamente correto, porque todos nós temos que ter opiniões próprias. E nós devemos falar aquilo que nós sabemos e temos que ter, na verdade, certeza do mínimo das coisas que nós falamos. E não podemos apenas ficar reproduzindo assuntos de outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque até eu mesmo, na roda de amigos, conversando com pessoas, às vezes até eu lanço minha opinião, mas na verdade eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando. Eu apenas ouvi algo e acabo reproduzindo, por não ter naquele momento algo assim mais concreto para falar. Eu vou dar um pequeno exemplo. As pessoas elas conversam muito a respeito dessa pandemia. E então algumas dizem a vacina é eficaz e outras dizem a vacina não é eficaz. Mas quando se é perguntado o porquê elas acham, então elas dizem, porque eu ouvi em uma reportagem que não era. E a outra diz, eu ouvi numa reportagem que era. Mas na verdade ela não procurou estudar ou pesquisar a respeito daquilo para poder ter certeza se é ou não é verdade. Até então, que somente cientistas e pessoas, biólogos, pessoas que estudam a respeito desse assunto, pode dar suas opiniões a respeito desse assunto, porque eles estudam. Outra coisa é sobre a política também. Às vezes, o partido é ruim, o outro é bom e tal. A pessoa tem que entender o mínimo de como é que funciona a política para poder dar sua opinião. E o que acontece é que as pessoas não estão correndo atrás do conhecimento, da sabedoria e acabam que espalhando coisas sem fundamento. Eu decidi fazer esse comentário porque alguns dias atrás eu assisti a um filme. O nome do filme é Não Olhe Para Cima. Esse filme é novo, é desse ano ainda e é muito interessante ele. E teve uma parte desse filme que me chamou a atenção. Eram cientistas e uma das cientistas localizou um meteoro. Esse meteoro estava no espaço vagando até então. E quando ela comentou sobre isso para seu chefe, então eles fizeram uma festa com essa grande descoberta. E então ele pegou uma caneta, foi para o quadro, reuniu a equipe dele toda e então disse: Vamos ver o que Carl Sagan acharia disso. Quando ele falou esse nome, aí me veio algo à cabeça. Carl Sagan, esse daí eu conheço. Eu já li um livro a respeito
dessa pessoa. Ele é um cientista também, e é um cientista que é tido no meio da ciência como uma das pessoas mais inteligentes. E esse Carl Sagan, ele escreveu um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Pelo título, as pessoas até ficariam, eu que não vou ler isso, tá falando de demônios, mas não é nada disso que ele quer dizer. Isso soa até como se fosse algo assim espiritual, algo parecido, algo ligado a forças ocultas, mas não é. Só para citar um trecho desse livro que ele diz, é sobre a ciência e sobre a pseudociência. Existe uma ciência verdadeira, que é aquela ciência que é examinada, comprovada, tirada prova, e aí eles vão fazendo lá os testes e aí comprovam se é verdade ou não. E existe a pseudociência, que é essa que circula entre a população, entre as pessoas que não têm conhecimento técnico a respeito de tal assunto. Como eu já havia citado antes, o da vacina, é eficaz ou não. Muitos acham que é e outros não é, mas na verdade isso se torna uma pseudociência. Por quê? Porque não tem nada comprovado. As pessoas não... Existe a ciência verdadeira, mas essas são apenas opiniões de pessoas leigas que não sabem do assunto. E por que eu citei esse Carl Sagan? O que ele diria? Então esse pesquisador, cientista, ele fez os cálculos e descobriu que esse meteoro estava vindo para a Terra e iria dizimar, iria matar todos os seres humanos. E então aí ele deixa mais ou menos o que? Uma explicação a respeito desse assunto de ciência e pseudociência. Se ela tivesse espalhado na mídia, tem um meteoro, descobrimos tal, beleza. Aí muitos iriam achar aquela descoberta assim, mas isso aí vem para cá ou não vem para cá. E então ele fez as contas e descobriu que o meteoro estava vindo para cá. E então ali foi uma comprovação. A ciência foi comprovada ali. Por quê? Porque foi mais ou menos 100% de certeza que esse meteoro estava vindo. Então foi uma coisa comprovada. E o que eu quero falar disso é que quando você ouvir algum tipo de assunto, antes de opinar, você tem que fazer cálculo, tem que estudar, ver se essas ideias batem, ver se tudo aquilo é correto. Eu estou gravando esse vídeo aqui, não é para dizer que eu estou correto em minhas afirmações. É para que você que vocês procurem a informação correta, que vocês façam seus estudos e não fique só assim ligado no que as pessoas falam, no que você ouve, que vocês ouvem na mídia, nos meios de comunicação, por aí, que às vezes circula muita pseudociência, coisas que não estão comprovadas. Bom, e eu falei um pouco disso porque isso atinge muitas pessoas. Até eu mesmo às vezes me pego comentando sobre política, sobre tal partido, sobre tal política e tal, mas só que eu não conheço o histórico de vida dessa pessoa, eu não sei a história de tal partido, então eu não tenho como dar opinião a respeito disso. Então eu apenas falo o que eu ouço por aí, que é uma ideia totalmente equivocada que as pessoas têm, que não deveria ser dessa maneira. Teria que ter o quê? Um estudo, você buscar conhecimento para depois dar uma opinião concreta a respeito desse assunto.
Bom, para não ficar muito longo esse vídeo, eu gostaria de encerrar agora, pedir para vocês, se puderem dar um like ou fazer alguma opinião, dar opinião a respeito desse assunto. Bom, agradeço a todos, muito obrigado e até mais.